Olá, primeiro ano. Aqui é a professora Miriam Faria. Vou explicar para vocês a matéria para fazer as atividades da semana 1. A matéria é bem tranquila, que é a potência de 10, notação científica e um iniciozinho de teoria de conjuntos. Então, vamos lá. Bem, nós temos aí números imensamente grandes, por exemplo, a distância da Terra à Lua. E temos distâncias muito pequenas, como, por exemplo, a medida de um nano, que é uma micromedida, 0,00000. Esses números são difíceis quando você tem que escrever. Imagina quando você vai escrever 845.642.933 quintilhões. Tanto de zero que você não vai ter que colocar. Por isso, nós utilizamos as potências de base 10. É muito, muito, muito simples. Observe. Por exemplo, aqui eu tenho 7, mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, e por aí vai, tá vendo? Como é que nós vamos fazer para escrever esse número enorme? Nós vamos simplesmente contar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 zeros. Então, isso vai ser 7 vezes 10, é sempre, por isso que a gente fala base 10. 7 vezes 10 elevado a 21. Por quê? Porque tem 21 zeros. É só isso. Se eu tenho esse número muito pequeno, aí eu conto lá. Casas depois da vírgula. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Quando tem vírgula, tá vendo? 0,0. A única diferença do de cima é que aqui o expoente vai ficar positivo. Quando tem vírgula, o expoente vai ficar negativo. Como são 18 casas depois da vírgula, 9, que é o número que está aqui, vezes 10 elevado a menos 18. Então, quando eu vou fazer a multiplicação, o número sem vírgula, expoente positivo. Quando tem a vírgula, expoente negativo, que representa a divisão, por isso que é negativo. Então, por exemplo, mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. 4 quatrilhões, 580 trilhões. Então, eu vou pegar o número 458, coloquei aqui. Vezes, agora eu conto o número de zero. 3, 6, 9, 10 zeros. Tem vírgula? Não. Então, 10 elevado a 10. Agora, 0,4032. Então, eu pego o número 4032, coloco aqui. E conto quantas casas tem depois da vírgula. 3, 6, 9, 10. Como tem vírgula, 10 elevado a menos 10. 42 trilhões, esse número enorme aqui. Pego o número 42 vezes 10 elevado a 12. Por quê? 3, 6, 9, 12 zeros. Viu? Bem simples, né? 0,000053, pego o número 53. Tem vírgula? Expoente negativo. 3, 6 casas depois da vírgula. 10 elevado a menos 6. Distância da Terra a Urano, 2,8 bilhões. Aqui, ó, eles colocaram errado, tá vendo? 2,8 bilhões de quilômetros. Eu vou colocando aqui até completar. Eu não consigo escrever aqui. 504 vezes 10 elevado a 15. Se o expoente é 15 positivo, então vou colocar aqui 15 zeros, ok? Então, por exemplo, se eu fazer essa primeira atividade, como é que vai ficar? Número 1, letra A, 6 vezes 10 elevado a 3, 6, 9, 12. 6 vezes 10 elevado a 12. Tem vírgula.
Pega o número, 743. Quantas casas depois da vírgula? 3, 6, 7, 8. 743 vezes 10 elevado a menos 8. E assim vocês vão fazendo, tá certo? Aqui, ó, vocês vão colocar a vírgula no mesmo lugar. Então, por exemplo, aqui tem uma casa depois da vírgula, certo? Então, aqui eu vou passar a casa para cá. Então, se eu vou passar duas casas para cá, eu vou aumentar dois aqui, vai passar para 31. Por quê? Porque quando eu falo 789 e quando eu falo 7,89, eu tenho que andar duas casas para a direita. Então, aqui vai aumentar duas casas. Então, vai ficar 2,145 vezes 10 elevado a 36, ou aí vai ficar 7,8.942 vezes 10 elevado a 31. Qual dos dois é maior? Esse, né? Porque aqui desculpa, esse daqui, porque está elevado a 36. Esse aqui está elevado só a 31. Como é que eu faço as operações? Então, por exemplo, 3 vezes 10 elevado a 5 vezes 8 vezes 10 elevado a 2. Eu pego o número, multiplico pelo número. 3 vezes 8, tá aqui. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Então, vai ficar 3 vezes 8 vezes 10 elevado a 5 mais 12. 8 vezes 3, 24. 5 mais 12, 10 elevado a 17. Nesse caso, 7 vezes 4, 28. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 11, vou somar os dois. Menos 3 mais 11 dá mais 8. Esses dois, 5 vezes 5, 25. 10 menos 15, menos 6. 6 vezes 9, 54. Menos 7, menos 16, menos 23. E para dividir, ao invés de somar os expoentes, eu vou subtrair. Então, 12 dividido por 6 dá 2. 5 menos 12, porque divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai expoentes. 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 12, 5 menos 12 dá menos 7. 27 dividido por 3 dá 9. Menos 6, menos da propriedade, 19. Menos 6 menos 19, menos 25. 7 dividido por 7 dá 1. 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a menos 15. Agora, observem. Menos é da propriedade. Repete a base, subtrai expoentes. E o menos é do 15. Menos vezes menos dá mais. 7 mais 15, 22. 3 dividido por 2, 1,5. 10 elevado a menos 3, menos da propriedade, menos 2, vai dar menos 3 mais 2, vai dar menos 1. Um átomo de ouro mede 0,166 metros e determinada célula humana tem 40 micrômetros. Coloque as grandezas em potência de 10 e compare seus tamanhos. Então, vamos lá. 0,00166 dá 10, 166, 3, 6, 9, 12, elevado a menos 12. 40 micrômetros é 10 elevado a menos 6. Então, como tem esse outro zero aqui, então vai ficar mais 1. Menos 6 vai ficar menos 5. A célula é maior do que o átomo de ouro. Aí vocês vão fazer a mesma coisa. 3,5 vezes 2, 7. 5 mais 2, mais 13, 18. 7 vezes 10 elevado a 18. Por aí vai, tá? A união de conjuntos vai agrupar, vai juntar os elementos de um conjunto com o outro.
Então, por exemplo, o conjunto A tem os elementos A, E, I, O, U, 35, 40 e 45. A união com B. O A são só as vogais. E o conjunto B tem A, E de vogal e tem 40, 30, 45 e 40. Então, olha o que eu faço. A, B. Observem, aqui tem AE e no conjunto B também tem AE. Então, eu vou colocar aqui no meio. A primeira coisa que eu resolvo nos conjuntos é a interseção. O que repete nos dois? AE, AE. A gente chama de interseção, coloca entre esses dois conjuntos. Aí eu vou olhar. No conjunto A, que é o azulzinho, já tem o A e o E. O que está faltando? I, O, U. I, O, U. No conjunto B, já tem o AE aqui, estão vendo? O que falta para completar? 35, 40, 45. Ok? Então, eu posso dizer o seguinte, que O e O, U pertencem só ao conjunto A. 35, 45, 40 pertencem só ao conjunto B. E o A e o E são a interseção dos dois conjuntos. Se eu for olhar todos os elementos, então vai ser A, E, I, O, U, 35, 40, 45. Juntando tudo, ok? Olha só, se eu contar direto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que na hora que eu conto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que deu diferença? Porque nesse caso eu contei o AE no conjunto A e o AE no conjunto B. Eu não posso fazer isso. AE são os mesmos elementos. A interseção eu não conto duas vezes. Por isso, a fórmula para eu encontrar o número de elementos do conjunto A com o conjunto B vai ser o seguinte. Número de elementos do conjunto A, união com B, vai ser número de elementos do conjunto A mais número de elementos do conjunto B menos a interseção dos dois, que é isso aqui, ó. Conjunto A, 5. Conjunto B, 5. 5 mais 5, 10. Menos a interseção. A é 2 elementos. 10 menos 2 dá 8 elementos. Aí sim fica certinho. Ok? Então, por exemplo, dos 42 alunos de uma sala de primeiro ano, 37 foram aprovados em matemática, 32 foram aprovados em matemática e língua portuguesa e 36 foram aprovados em língua portuguesa. Quantos alunos foram aprovados em apenas uma das matérias? Então, nós vamos... a sala tem 42 alunos, certo? Desses 42 alunos, teve alunos que foram aprovados em matemática e em português. Teve alunos que foram aprovados só em matemática, teve alunos que foram colocados só em português. Então, está falando o seguinte, 32 alunos foram aprovados em matemática e língua portuguesa. O que é isso? Isso é a interseção. Sempre eu começo a resolver conjuntos pela interseção. Coloquei interseção. Bem, em matemática já tem 32 aqui, tá vendo? No total, quantos foram aprovados só em matemática? 37. 37 menos 32, aí eu coloco 5 aqui. Quer dizer que 5 alunos foram aprovados só em matemática. 4 alunos foram só em português. Como é que eu achei da língua portuguesa? Que foram aprovados em língua portuguesa foram 36. 36. Língua portuguesa é isso tudo. 36. Se eu já coloquei 32 aqui, 36 menos 32 dá 4. Então, está perguntando, quantos alunos foram aprovados em apenas uma das matérias? Aí eu vou somar. Só em matemática foram 5 alunos. Só em língua portuguesa foram 4 alunos. Então, alunos que foram aprovados em apenas uma matéria são 5 mais 4, 9 alunos. Mesma coisa vocês vão fazer, ó. 76 atletas, 24 jogam vôlei, 18 futebol e vôlei, 45 só futebol. Então, vou fazer um para vôlei, um para futebol com a interseção. O que vocês vão colocar primeiro? Interseção, que é o quê? 18 jogam vôlei e futebol. 18 no meio. 24 menos 18,
6. Então, no lado de vôlei, só vôlei, 6. 45 menos 18, coloca lá só no futebol. Assim nós terminamos a explicação da semana 1. Se vocês tiverem dúvida, podem me procurar no Conexão Escola. Tá bem? Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.